Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando nesse momento. Estamos aqui hoje para dar continuidade numa série que foi iniciada na semana passada com o sistema de esgoto, essa série que chama Básico do Básico. Como vocês podem ver aqui no título desse vídeo, a gente está trazendo conteúdo de fundamentos aqui dentro da área de instalações. Então, repetindo, se você perdeu a aula da semana passada, procura ali no nosso perfil no YouTube, lá nas aulas ao vivo, você vai encontrar disponível essa primeira aula que teve de esgoto. Hoje a gente vai falar de prevenção e combate a incêndio, a gente vai dar continuidade nessa série buscando trabalhar fundamentos. O Alan trouxe uma descrição bem interessante quando a gente fala em fundamentos, que é a ideia de treinar aquilo que em tese a gente já sabe. E ele traçou um paralelo com o futebol, por exemplo, quando a gente vê lá um pessoal que ganha um dinheiro absurdo e consegue cometer alguns erros que são básicos, que a gente olhando da TV e diz assim, ó, poxa, até eu fazia melhor. Muitas vezes a gente sabe muita coisa, mas acaba pecando ali num fundamento, não consegue, a partir desse fundamento, entender algo mais complexo, ou faz aquele algo mais complexo de forma automática, sem entender o fundamento. Esse tipo de coisa acontece. Então a gente está com essa proposta de trazer aí uma ideia de estudar essa base, tanto para a parte de projetos de água, esgoto, quanto projeto de gás, prevenção e combate a incêndio. Estaremos explorando isso ao longo do tempo. Hoje, essa primeira aula de PPCI, de projeto preventivo, ela vem mais no sentido de explorar uma situação de por que esse projeto existe e como que dá para ganhar dinheiro com isso. Por que a gente vai começar por esse tema e não vamos cair direto já na parte técnica? Porque precisa ficar claro para quem ainda não faz esse tipo de projeto a oportunidade que está sendo perdida. Então, é um mercado recorrente, a gente vai listar aqui os tópicos, os motivos, né, do porquê que você deveria trabalhar com projetos de prevenção e combate a incêndio, principalmente você que já trabalha com projetos de água e esgoto, que eu, pelo menos, considero que são projetos até mais complexos do que um projeto preventivo, ou pelo menos um projeto preventivo assim dos mais comuns e básicos. Certamente ele é muito mais simples que um projeto de água e esgoto. E você tem a possibilidade financeira e tem uma demanda de mercado sempre constante. A gente vai explorar nisso nessa aula. Quero trazer isso, deixar bem claro para vocês. Então nós vamos estar falando aqui. Na verdade, a ideia é trazer uma espécie de um bate-papo. Você pode deixar rolando aí. Se você não tiver com a possibilidade de acompanhar o vídeo, você pode simplesmente ouvir e através disso já vai conseguir captar a ideia do que nós vamos trabalhar aqui, tá certo? Eu vou compartilhar uma tela agora, que é o seguinte. Eu vou colocar, na verdade, um documento de Word aqui para ficar mais simples para a gente. Então é o seguinte, vamos lá. Aqui. Ó, agora sim. Agora nós estamos. Vocês estão vendo que eu estou pequenininho aqui em cima. Eu vou, na verdade, fazer até diferente para ficar um pouco mais fácil de vocês me verem. Eu vou mexer essa cena para cá. Aí, agora sim. Ó. Então vamos lá, vamos aproximar aqui e vamos começar nosso bate-papo, gente. Então, o título dessa aula é Qual o objetivo de um PPCI e como ganhar dinheiro com isso, tá? Então deixa eu dar um zoom out aqui só para não ficar fora da tela. Assim. Espera aí, vou jogar aqui. Ó, assim vai ficar bom. Perfeito. Gente, nós vamos explorar aqui em torno de uns 4 ou 5 tópicos. E o primeiro tópico que eu gostaria de explorar nesse momento com vocês é o seguinte. Eu trouxe aqui uma colinha para ficar um pouco mais simples, a gente não esquecer desses motivos. Primeiro tópico.
Origem do projeto preventivo. Se você nunca soube dessa história, a gente tem várias situações de sinistro, né, de incêndios históricos que aconteceram principalmente em prédios em São Paulo. Então a gente vai lembrar aí, por exemplo, o edifício Joelma, foi em 1970 e pouco, se não me engano, e foi um incêndio de grandes proporções, numa época que a gente não tinha ainda uma base normativa adequada o suficiente. E ali, claro, a gente pode traçar um paralelo com a aviação. Toda vez que acontece um sinistro, um episódio de incêndio, principalmente com muitas mortes, a gente sempre aprende alguma coisa com isso. Aconteceu lá com o edifício Joelma em 1900 e pouco, e aconteceu também com a Boate Kiss, mais recentemente. E certamente são tragédias que a gente não espera que aconteça, e são desagradáveis, mas elas infelizmente acontecem. O mínimo que a gente pode fazer é aprender com isso. Então, o projeto preventivo ele existe por um motivo. Ele não é apenas uma burocracia do bombeiro. Claro que muitas vezes, para o teu cliente, ele pode ser percebido dessa forma. Ah, tem que fazer lá o projeto do bombeiro, porque sem o projeto do bombeiro não aprova, sem o projeto do bombeiro não sai alvará, sem o projeto do bombeiro não sai a BITS. Tem esse fator que a gente pode levar ao nosso favor, de certa forma, eu vou falar mais sobre isso. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria que ficasse claro a questão das tragédias históricas evoluindo para normativas. Então, tudo que aconteceu de tragédias, a gente transcreve através de norma para evitar que isso se repita. Então, esse é o primeiro ponto a respeito de projetos de prevenção e combate a incêndio. Outra coisa, qual que é a finalidade de um PPCI? Então, em geral, a finalidade é o quê? Proteger vidas, patrimônio e garantir resposta rápida à emergência. São três pilares importantes dos projetos de prevenção e combate a incêndio. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma saída de emergência, a principal coisa que o bombeiro está pensando quando ele está analisando aquele projeto de saída de emergência é: em uma situação de sinistro, como que eu vou entrar nessa edificação? Então não se trata simplesmente de atender o que está no papel e só porque está no papel é porque sim. Não, existe um motivo, existem algumas facilidades. Se está previsto daquela forma, é porque certamente já aconteceu alguma situação onde o bombeiro não conseguiu acessar ou teve dificuldade e entendeu-se com base numa análise, numa retroanálise, de que se a saída fosse de tal forma, seria mais fácil do bombeiro entrar na edificação em incêndio para salvar pessoas, assim como para as pessoas sair ali no princípio do incêndio sem ter um tumulto, as pessoas conseguirem sair com tranquilidade. Então esse é o primeiro ponto. Disparado, proteger vidas. Em segundo passo, sim, proteção do patrimônio. Afinal de contas, o incêndio ele pode destruir o patrimônio de uma família, pode destruir o patrimônio de um empreendedor, pode quebrar essa pessoa, daqui a pouco ela não tem um seguro, ou enfim. A gente tem essa preocupação também, é claro, de garantir que o incêndio não vá destruir o patrimônio, que uma vez destruindo o patrimônio, pode acabar destruindo as vidas das pessoas também. E por fim, garantir uma resposta rápida a emergências. Isso aqui é essencial. Quanto mais rápido você consegue agir em uma situação de emergência, mais fácil é de controlar aquela situação. Então a gente tem diversas formas de medidas de segurança que são de resposta rápida e resposta um pouco mais tardia. Exemplo, chuveiros automáticos são uma medida de segurança de resposta rápida, porque em pouco tempo, ali do princípio do incêndio, já vai acontecer vai estourar lá a ampola e vai liberar água através do sprinkler e com isso vai controlar ali o princípio do incêndio. Então esse é uma medida de resposta rápida e claro, é uma das medidas mais financeiramente mais caras que a gente tem, no entanto, uma das medidas com a melhor resposta em termos de proteção tanto de vidas quanto de patrimônio, enfim, o que for.
A gente tem algumas outras medidas que elas não são, digamos, automáticas, elas dependem da ação das pessoas, por exemplo, o uso de um extintor. Então, o extintor ele te permite uma resposta rápida, desde que você esteja no local onde está acontecendo o princípio do incêndio e que você saiba minimamente manusear, ou pelo menos saiba onde está esse extintor, para você poder ir lá rapidamente buscar e controlar esse princípio de incêndio. Mas existem outras formas de combate que a gente chama de combate passivo no caso de incêndios, que é, por exemplo, a compartimentação. Então, você certificar que o incêndio de um ambiente não chegue no ambiente do lado é uma medida excelente de proteção. Imagina, se você tem um incêndio num prédio e você tem lá um apartamento com um vazamento de gás e pegou fogo, algo assim, e aí você consegue daqui a pouco controlar e certificar que o incêndio que aconteceu naquele apartamento ficou só naquele apartamento. Aí você tem um prédio de 30 andares com 60 apartamentos, isso você só prejudicou um apartamento. Daqui a pouco era um incêndio que poderia se alastrar no prédio inteiro. Mas com base na compartimentação, ou seja, você não conseguiu combater o incêndio de forma ativa, mas de forma passiva, através da compartimentação, você garantiu que o incêndio, o fogo, não saísse daquele apartamento e afetasse outros. Então, isso também é estudado e também existem normativas para isso. Tá certo? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar aqui, pessoal, sobre PPCI? Esse aqui é um terceiro tópico. O papel do PPCI dentro do ciclo de vida de uma edificação. Então, quando a gente faz o projeto preventivo, não é algo que a gente simplesmente faz, aprova, aí vai lá na execução, o pessoal instala o extintor, instala o hidrante, beleza, beleza, e acabou nunca mais. Não, obviamente não é assim, né? Uma vez primeiro você vai fazer o projeto certo. Você vai aprovar o projeto dentro das normativas. Ok, primeira etapa, projeto aprovado. Bom, depois de aprovar o projeto, você vai executar aquilo que está no projeto, tá bem? Que é a segunda etapa. E por fim, você vai ter o uso e a manutenção. O que é o uso e manutenção? O extintor tem validade, a carga do extintor. Então você deve estar trocando, ou fazendo a recarga, ou revisando, verificando o extintor anualmente. Por quê? Obviamente, você não quer que, em uma situação de sinistro, você vai chegar lá no extintor, pegar o extintor está sem carga. O extintor não está no lugar. Ah, porque tiraram para limpar, ou tiraram para pintar, ou sei lá o que aconteceu, o extintor não está aqui. Então isso não pode acontecer. O mesmo serve para todas as outras medidas de segurança, como o hidrante. O hidrante tem que estar ali, a mangueira tem que estar ali. As luminárias de emergência, elas têm que estar, se for um bloco autônomo, por exemplo, elas têm que estar lá na tomada, tem que estar carregando, porque a hora que faltar energia, ela tem que funcionar, ela tem que acender. Então existe uma preocupação com isso também, de certificar que os equipamentos estejam funcionando no momento que for necessário. Isso diz respeito ao uso e diz respeito à manutenção também. Então é por isso que, na grande maioria dos estados, acredito até que todos, existe o alvará o primeiro alvará no habite, né, que é quando a edificação fica pronta, você instala os equipamentos e você obtém essa primeira liberação. E existe um alvará de funcionamento. Esse alvará de funcionamento deve ser renovado anualmente justamente para garantir essas situações que a gente está falando. Certificar que o extintor vai estar funcionando quando precisar. Então tem que ter uma cobrança, tem que ter alguém lá revisando uma vez por ano. E se não fizer, tem que ser multado. Porque infelizmente é assim que as coisas funcionam. Se não tiver multa, se não tiver custo, se não tiver um ônus, as pessoas não fazem. E aí ninguém conta que vai ter um problema com incêndio, né? Todo mundo acha que, comigo não vai acontecer. E até que um dia acontece. E aí, o dia que acontece, a pessoa não tem lá o equipamento que é necessário. Aí começa o problema, né? Então esse é um outro ponto importante. Outra coisa essencial para vocês entenderem. Projeto técnico e responsabilidade civil. Nós, quando fazemos um projeto e estamos atendendo a legislação, a gente está atuando de forma profissional e de forma técnica, no sentido de eu me formei, eu estudei, eu entendo física, eu entendo matemática, eu entendo os conceitos necessários para elaborar e para dimensionar, por exemplo, uma rede de hidrantes. Então, eu tenho as capacidades técnicas
desenvolvidas para fazer esse dimensionamento e certificar que da forma que está feito vai funcionar. Mas a gente não tem somente essa responsabilidade técnica do desenho ou do dimensionamento do projeto, e sim uma responsabilidade civil, através da nossa ART, por exemplo. Então isso fica muito claro, principalmente aqui em Santa Catarina. O Corpo de Bombeiro trabalha da seguinte forma: existe uma legislação e essa legislação é a base para que você desenvolva o seu projeto técnico. Quando você manda esse projeto para uma análise, o bombeiro se limita em certificar, ou pelo menos revisar ali a maior parte do projeto, ou talvez os pontos mais críticos, para garantir que o que você fez está minimamente conforme à legislação. Então acaba existindo ali uma padronização, né? Porque se você deixasse simplesmente totalmente livre para cada profissional, poderia aparecer coisas muito diferentes de um projeto para o outro. Muitas vezes até ambos feitos da forma correta, porém sem um padrão, e muitas vezes o bombeiro, numa situação de emergência, precisa minimamente de uma lógica, de um padrão de onde encontrar os equipamentos e como fazer. Então, partindo desse pressuposto, o bombeiro faz uma análise do projeto para uma análise, digamos assim, mais geral. Ela não entra muito no detalhe, principalmente, por exemplo, no dimensionamento. Então, se você tem que dimensionar uma bomba para o hidrante, pelo menos a maioria dos bombeiros que eu saiba não vão analisar diretamente o teu dimensionamento. Qual que é a perda de carga que você usou daquela conexão ou daquele comprimento equivalente. Não. Ele vai analisar o projeto macro. E isso tudo que eu estou falando é porque para dizer que, na verdade, a responsabilidade daquele projeto é sua, independente do analista, do bombeiro ter falado que está certo, que está errado, o que ele falar. Se aquele projeto foi aprovado, tem o aval do bombeiro? Sim, tem o aval do bombeiro de que ele fez uma análise geral e na maior parte das coisas estava atendendo. Agora, a responsabilidade daquele projeto continua sempre sendo sua. E se um dia for constatado, através de uma análise posterior ao incêndio, né, for constatado um problema de projeto, a responsabilidade é sua como profissional responsável, não é do analista ou do corpo de bombeiros. A responsabilidade do profissional que emitiu a RT. Por isso é importante você saber o que você está fazendo. Tá certo? Então, simplesmente aprovar o projeto não é suficiente para você garantir que aquela edificação está segura ou que você fez tudo conforme a norma. Porque você vai lá e deixa uma coisa escondida, ou às vezes uma coisa mal feita, que você não entende muito bem o porquê, daqui a pouco passou batido pelo bombeiro, e aí pronto, fica lá uma edificação com um problema numa coisa, porque nem você nem o bombeiro viram um detalhe, uma coisa que poderia ter sido resolvida. Enfim, o objetivo que eu queria trazer nesse ponto é isso. Você é responsável por aquilo que você está desenhando no projeto e você está assinando. Tá certo? Então, do primeiro ponto é isso, gente. Desse primeiro ponto já falei bastante. Acho que o meu objetivo, na verdade, esse título aqui, ficou até errado. Acho que eu vou fazer o seguinte, porque eu não estou falando já ainda sobre como ganhar dinheiro, né? Eu acho que o nosso primeiro título aqui é o seguinte, ó. É isso aqui. O que é um projeto preventivo e por que ele existe? Eu espero que tenha ficado claro para vocês os motivos aqui, as finalidades, como que esse projeto funciona, né, as interações que ele tem ao longo da vida da edificação e as responsabilidades que nós, como projetistas, temos em cima disso. Tá? Bom, vamos para uma segunda etapa, que é isso aqui, ó. O que compõe um projeto preventivo? Legal. Eu já pincelei aí para vocês os primeiros itens e a gente vai acabar falando aqui, ó, dos itens que aí estão. Quais são os elementos principais? Ou seja, quando a gente pensa em projeto de prevenção e combate a incêndio, o que vem à nossa mente, né? Medida de segurança. Que tipo de medida? Hidrante, extintor, sprinkler, já falei desses três aqui no começo. Rotas de fuga, que seriam as saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de abandono de local, que seriam as placas de saída, a compartimentação,
Aqui eu posso adicionar em alguns estados, o Corpo de Bombeiros cobra as instalações de gás combustível, ou às vezes somente a central de gás, onde está o armazenamento dos tanques, mas tem esse fator também. A gente pode adicionar aqui ainda outros elementos de segurança, como o alarme de incêndio. Então, todos esses elementos juntos compõem um projeto preventivo. Naturalmente, não são todas as edificações que precisam ter todas as medidas de segurança. Conforme o risco da edificação, você vai aumentando as medidas de segurança. Então, sim, existe uma análise de risco. As edificações não são todas iguais. Algumas possuem carga de incêndio mais elevada. Você vai concordar comigo que um depósito de material combustível, sei lá, um depósito de gasolina, tem um risco muito maior do que um depósito de parafuso, né? Trouxe um exemplo bem distante, assim, para ficar claro. Então não tem cabimento eu fazer a mesma exigência em um depósito de gasolina, a mesma exigência que eu vou ter no depósito de parafuso, né? Então existe sim o bom senso, até porque o bombeiro entende que prever essas medidas de segurança implica um custo alto. Essa é uma das principais reclamações que a gente tem até dentro dessa área na hora de executar, é que custa caro fazer essa instalação. As pessoas acabam naquilo que eu falei agora há pouco, não vai acontecer comigo e tal, pô, vou ter que gastar aqui 20, 50, 100 pau para instalar tudo isso daqui e para ficar ali para não usar. E na verdade é isso, né? A gente acaba instalando, tendo um gasto enorme para justamente contar com isso, né? Que a gente não vai precisar usar. E tomara que isso aconteça, é como se fosse um seguro, né? A gente paga para não usar, essa é a verdade. Enfim, esses são os nossos principais elementos de segurança. E aqui, como eu já antecipei para vocês, ó, o escopo ele varia conforme o tipo, o porte da edificação e também o risco. Ó, isso aqui já coloquei separado aqui. O risco da edificação influencia a classificação. Isso aqui é muito importante, gente. Nós estamos fazendo o básico do básico. E vai ter aula para falar desse básico aqui, classificar. Eu recebo muita dúvida de como fazer a classificação de uma edificação. E são dúvidas pertinentes, tá? Porque nem tudo na norma, isso é outra coisa que é interessante falar. Não tem como escrever absolutamente tudo, todas as possibilidades de projeto do mundo numa norma. Senão essa norma ela teria 1.900 páginas e ela teria que ser atualizada toda semana. Porque toda semana vai aparecer uma edificação diferente. Vai ter uma edificação que vai ser uma mistura de um mercado com um hospital com um depósito. Pode parecer bizarro, mas tenho certeza que existe alguma edificação que é assim. Então não tem como você saber ou ter todas essas milhares de possibilidades certinho, bonitinho para você escrito lá na norma, para você só olhar e fazer igual. Então por isso que você tem que entender o conceito, tem que entender o fundamento, porque sabendo o fundamento, você vai conseguir classificar qualquer tipo de edificação que aparecer na tua mão. E a classificação ela é a base de tudo. Você está começando o projeto? Bom, primeiro eu vou classificar para entender que tipo de ocupação que é, e aí eu vou entender qual que é o escopo para essa edificação. O que é o escopo? O escopo é quais são as medidas de segurança. Isso influencia no teu orçamento também. Não faz sentido eu cobrar lá o mesmo valor para uma edificação que tem sprinkler e uma edificação que só tem o extintor, não tem nem hidrante. Então, assim, é meio óbvio isso que eu estou falando, né? Mas é para demonstrar a importância de você classificar corretamente. Inclusive de você, daqui a pouco, fazer um orçamento em cima de uma classificação, aí você protocola o projeto e aí vem o bombeiro te corrigir e dizer que a classificação que você fez está errada. Bom, aí beleza, tu já passou o orçamento para o cliente, aí você já está fazendo o projeto e você descobre que o projeto vai dar o dobro do trabalho, aí tu vai fazer o quê? Aí tu vai ter que parar tudo, vai ter que chegar para o cliente e vai dizer, não, preciso do aditivo. Por que precisa do aditivo? Porque eu não sei classificar o projeto. Então, assim, é básico, é fundamental, mas tem que saber. Entendeu? Então é isso, gente. Análise de risco envolve aquilo que eu falei ali, por exemplo, da carga de incêndio, né? A classificação, da gente entender, enquadrar as edificações dentro do seu tipo e do seu porte correto para entender o escopo
e o escopo sendo os elementos de segurança. Outra coisa, vocês sabem como que se estrutura um projeto preventivo? Essa é uma dúvida que eu tinha quando eu comecei. Claro, eu me baseava em exemplos. Então, eu trabalhava no escritório. Nesse escritório tinha lá eles já faziam projetos preventivos, que eu entrei inicialmente para aprender e tal, e aprendi muito através do exemplo. Ou seja, pegando projetos que lá estavam e entendendo a estrutura daquele projeto, como que ele era feito, e eu simplesmente copiava aquela lógica, porque naquele momento eu ainda não entendia todas as informações que estavam naquele projeto e por que que elas estavam, né? Então, as plantas baixas, quais são os quadros que a gente tem que ter? Tem que ter RT, tem que ter memorial. Ia colocar aqui junto, ó, o detalhamento, como que funciona, o que que eu preciso detalhar? O que que eu não preciso? Sabe? Então, esse tipo de coisa você acaba desenvolvendo um pouco com o tempo, com base em análises. Com base nas análises que você manda pro bombeiro, os retornos, na verdade, né, do projeto que foi analisado, com base nisso, você vai conseguir entender e lapidar esse teu projeto para certificar que com o tempo ele vai ficando mais completo. E você vai entendendo qual detalhe realmente é necessário e se talvez tinha lá algum detalhe que estava sobrando, estava ocupando espaço e poluindo visualmente seu projeto. E aqui a gente poderia falar de um outro tópico que é a estética. Eu particularmente valorizo muito a estética do projeto. Pode parecer uma bobagem, mas você hoje, assim, ó, hoje eu trabalho com obra também, além de projeto. E você fazer a leitura de um projeto na obra, um projeto desorganizado é um horror. Porque você já está ali na obra, você já está tendo que muitas vezes resolver uma situação, tomar uma decisão, e você quer se basear em cima do projeto, mas às vezes tu abre o projeto e não consegue entender, ou você tem que ficar procurando, você não consegue conectar as coisas, ou tem algum erro, ou falta alguma informação. Então, pensar o projeto de maneira que ele possa ser tanto fácil de ser analisado, esse é o primeiro ponto, porque isso acontece não só na obra, acontece com o analista do bombeiro, de pegar o projeto e ele não conseguir encontrar a informação, daí vai vir lá no ofício dizendo que ó, não atendeu tal item, mas aí você vai dizer, pô, mas já estava no meu projeto. Sim, está no teu projeto escondido, uma nota no meio de 55 linhas de texto que ninguém lê. Então você tem que pensar o que se coloca no projeto. Pô, será que faz sentido colocar esse tanto de informação na prancha? Será que eu não poderia colocar isso aqui no memorial para uma leitura um pouco mais profunda? E de repente eu deixo na prancha só aquilo que é essencial? Então essa análise você tem que fazer. E com isso a gente aprende também como estruturar de fato um projeto, o que que é importante, o que que não é importante, qual que é a análise que eu tive a respeito de estética. Então eu tenho hoje um padrão de entrega de projeto que eu julgo o mais agradável esteticamente e, e foi feito com base em tentativa e erro. Claro que isso não tem uma regra, né? Você pode ter projetos bonitos, alguém achar bonito, outro achar que não está bonito, mas enfim, eu tenho a experiência pelo menos para dizer de que esse projeto ele se comunica bem com a obra e se comunica bem com os analistas de projeto. Então acho que isso é um bom ponto de partida e você, claro, pode a partir disso personalizar o seu projeto, deixar a sua apresentação cada vez melhor. Isso inclusive valoriza o seu trabalho e pode te ajudar até mesmo a cobrar mais. Por fim, aqui, ó, para a gente falar como que o projeto ele se transforma, que vira. Vou colocar aqui, ó. O projeto preventivo ele tem uma característica de entrar bem no começo do desenvolvimento e depois ele volta a ser relevante lá no final na entrega do prédio.
Eu vou explicar. Quando a gente recebe um projeto arquitetônico, um estudo de um projeto arquitetônico, então normalmente a gente parte do princípio que o arquiteto ele desenvolveu lá uma ideia de planta. Eu tô imaginando um prédio aqui, tá, gente? Que é o nosso principal foco aqui na escola. Às vezes isso pode servir para outras edificações. Então, um prédio, o arquiteto vai lá e vai fazer o estudo do prédio. Aí, normalmente, ele tem já uma noção ali de como funcionam as rotas de fuga, mais ou menos o dimensionamento da escada, o tipo da escada, ou às vezes ele vai consultar você, se você já tem um contato mais próximo. Ele vai dizer, ó, tem uma edificação assim, assim, assado, tal altura e tal. O que que eu coloco de escada? Aí, beleza. Vai ter a escada, vai ter ali a circulação, enfim. O projeto preventivo, principalmente no âmbito de saídas de emergência, ele vai atacar esse primeiro momento assim muito forte. Muito mais até do que outras disciplinas como água e esgoto. Claro que a gente tem definições de água e esgoto que são essenciais, são importantes, mas eu vejo que se você começa o PPCI errado no sentido, começa a saída de emergência de forma incorreta, você pode estar assim, ó, destruindo muitas e muitas e muitas horas de trabalho. Não só sua, como de vários outros profissionais. Então você não pode ficar mudando a escada do projeto o tempo inteiro. Né? Então, às vezes, no princípio do projeto, você também não vai passar pela análise do bombeiro, para o bombeiro de dizer se está certo ou está errado. Você tem que saber o que está fazendo. Se você vai lá, ó, tal edificação aqui, a escada é assim, o arquiteto vai te perguntar, e tu vai ter que dizer, ó, é assim ou é assado. Ah, não sei. Pô, como que não sei, cara? Não sei não serve, né? Então, tem que definir o tipo da escada e todo mundo vai trabalhar em cima daquela escada. E se daqui a pouco tiver que mudar a escada, bom, aí vai começar a mexer em área privativa, vai mudar a composição do hall, vai afetar garagem, vai afetar térreo, todo mundo vai ter que refazer, pode afetar até mesmo a descarga. Então, assim, é uma cascata, né? Mas voltando, a gente entra muito, principalmente nessa questão de saída de emergência, lá numa análise de arquitetura, né, no estudo de arquitetura, que é bem primário, o preventivo entra muito forte aqui. Depois de definir a saída de emergência, os demais itens, eles são mais tranquilos, assim, mais maleáveis. Então, se você tiver que colocar o hidrante aqui, daqui a pouco tiver que mudar de lugar o hidrante e tal, são coisas mais básicas que não afetam muito. E aí você vai desenvolvendo o projeto, né, fazendo compatibilização com as demais disciplinas, até que o projeto está pronto, se aprova no bombeiro, tal, vai para a obra, constrói. Na obra, você volta a usar o PPCI lá para o final da obra. Por quê? Porque para fazer a saída de emergência, você não precisa consultar o PPCI, que os elementos da saída de emergência eles, muito provavelmente já estão presentes na arquitetura ou na estrutura. Então, dessa forma, você pode desenvolver a obra somente com o projeto arquitetônico e aí você volta a consultar o PPCI lá para o final da obra, quando você estiver fazendo já o acabamento, onde você vai ter que se preocupar, sim, daí com instalar corretamente lá as válvulas do hidrante, instalar as mangueiras, instalar o extintor, instalar o alarme. Então ele vem muito no começo, aí ele tem alguns momentos ali no meio e ele volta muito forte no final. E aí tudo isso vai culminar com a vistoria. Então, uma vez que você desenvolveu esse projeto lá na obra, você vai solicitar a vistoria do bombeiro e, naturalmente, a vistoria do bombeiro elas têm que estar de acordo com aquilo que foi previsto no projeto. Basicamente, o bombeiro vai chegar para ver se o que estava aprovado foi executado ou não. Por quê? Porque a gente parte do princípio que o projeto estava de acordo com a lei. Se o projeto está de acordo com a lei e a obra está igual ao projeto, significa que a obra está conforme a lei. É uma correlação bem simples. Vamos para o próximo ponto? 3. Por que existe mercado para isso e como que ele funciona? Legal. Então, olha só. Primeiro, eu não comecei com esse tópico lá em cima porque eu não queria que vocês ficassem com a cabeça muito nisso, mas a verdade tem que ser dita. O projeto preventivo é uma exigência legal. Ele tem curso forçado, digamos assim. Cara, você precisa do projeto preventivo. Sabe? Assim, eu quero tomar cuidado com as palavras aqui, para não parecer que eu
que eu estou falando algo que eu não estou falando. Mas, por exemplo, um projeto executivo de água, esgoto, ou que seja elétrico, é altamente recomendável que você faça. Mas assim, ó, 110% recomendável que você faça. Mas em tese, se você executar a obra sem esse projeto, você vai, claro, o projeto legal de água e esgoto você precisa, né? Porque também vai ter exigência lá da prefeitura. Mas o projeto executivo, que é muito mais complexo que um projeto legal de água ou de esgoto, em tese, se você não fizer, não vai ter nenhum órgão que vai te cobrar sobre esse projeto, né? Então, assim, vai um pouco da consciência do incorporador, que hoje, né, obviamente, felizmente, acho que a grande maioria já tem essa consciência da importância de ter o projeto. Mas o preventivo, ele é diferente. Por quê? Porque você não consegue fazer um preventivo simplificado só para provar e depois deixar de fazer o executivo ou fazer um executivo muito maior. Não. Normalmente o preventivo legal, ele já tem assim, ó, 90, 95% do que é necessário para ir para a obra. Ah, mas eu faço o preventivo executivo. Sim, eu também faço o preventivo executivo. Mas o preventivo executivo ele vai adicionar alguns elementos. Daqui a pouco vai corrigir um traçado de tubulação em função de uma compatibilização lá com a estrutura ou outras disciplinas. Ele vai adicionar ali algumas cotas, vai adicionar algum detalhe de execução para facilitar o pessoal da obra. Ou seja, são ajustes pontuais. Muita coisa já veio lá no projeto legal. Então, o projeto legal é um projeto praticamente completo. Enfim, você tem um projeto que precisa ser desenvolvido quase completo e ele tem uma exigência legal, ou seja, o Corpo de Bombeiros vai exigir aquele documento, aquele alvará. Portanto, nós temos essa demanda contínua. Absolutamente toda edificação que vocês vê, claro que a gente acaba falando mais sobre edificações residenciais, prediais, mas todas as edificações, em tese, precisam passar por uma análise do bombeiro. Algumas são mais simples, claro, sim. Você pode ter uma edificação lá de 200, 300 metros quadrados. Daqui a pouco uma edificação que você não precisa nem fazer o projeto, você consegue fazer lá uma aprovação simplificada ou algo assim. Tem essa possibilidade. Assim como tem também edificações de porte um pouco maior que você vai ter que se dedicar um pouco mais e fazer o projeto. Mas, ou seja, toda edificação residencial, comercial, industrial, o que for, ela em algum momento vai ter esse relacionamento com o bombeiro por ser justamente essa exigência legal aqui. Então você tem uma janela de oportunidade, você tem uma demanda contínua. Outra coisa, que diz respeito ao alvará de funcionamento que eu falei antes. Se tem que ser renovado esse alvará anualmente, daqui a pouco você atende lá uma indústria e essa indústria ela fez uma mudança de layout. Ah, eles resolveram para melhorar a produção, mexe aqui e tal, quebra essa parede, joga, puxa. E muitas vezes eles acabam fazendo isso sem te consultar ou sem avisar, né? Aí chega lá para renovar o alvará, o bombeiro vê que a edificação está diferente do projeto e aí já não já dá problema, o cara já não consegue renovar o alvará. Aí vai ter que entrar lá com uma reaprovação do projeto. Então vai ter esse custo, né? O cara vai ter esse custo, afinal de contas, você também, você vai ter que ir lá, vai ter que medir, vai ter que ver o que mudou, o que não mudou, reorganizar o teu projeto, protocolar de novo, fazer uma nova RT, se mudou a área, se não mudou. Então vai ter esse processo. E todos os processos são trabalho, é um serviço que você está prestando. Então você vai ter também essa demanda sempre para estar trabalhando, né? Aqui, ó, que eu vinha falando. Os perfis de cliente que você pode atacar. Incorporadoras, que aqui são o nosso principal foco, talvez, mas síndicos em geral, né? Você tem que ter esse cuidado que eu vinha falando do alvará de funcionamento. Comerciantes, donos de galpão, escritório, igreja, prefeitura, tem de tudo, tem todo tipo de cliente. Em que situações que você vai precisar, como eu vinha já também adiantando para vocês, ó, uma obra nova precisa, mudança de ocupação, pá, tem uma sala comercial que está alugada aqui para tal pessoa. Ela tem sei lá, uma farmácia. Aí ficou lá 2 anos, não, ó, não deu certo, o cara quis sair e tal. Aí agora vai vir outro, vai vir um cara, ele vai fazer uma conveniência. Exemplo, pô, mudou o uso, vai mudar o layout, vai mudar tudo. Tem que regularizar no bombeiro, né?
ou até mesmo as edificações que não têm o projeto aprovado, o pessoal que usa ali ou tem uma atividade comercial, por exemplo, de forma irregular. Em algum momento pode sofrer uma denúncia, pode sofrer uma fiscalização. Essa pessoa vai ter que atender lá um auto e vai ter que regularizar. E aí você vai entrar em ação. Ou então a própria renovação do alvará, como a gente vinha falando. Então são várias situações onde você pode entrar como profissional. E aí, bom, mas como que eu posso encontrar essas oportunidades? Então aqui tem alguns exemplos, até meio fora da caixa, onde que você pode se conectar com pessoas, ou seja, imobiliárias. Aqui cresci, no caso, ele vem no sentido de imobiliárias podem ser um caminho, porque as imobiliárias muitas vezes gerenciam locações, e as locações elas são cíclicas. Então daqui a pouco tem lá uma imobiliária que ela é responsável pela locação de um determinado galpão, e esse galpão cada pouco está mudando. Então se você tem uma parceria com a imobiliária já tem que indicar para regularizar lá o projeto preventivo, o cara poder trabalhar em paz. Outros órgãos, como vigilância ou órgãos licenciadores em geral, prefeituras, feiras, você pode fazer contatos, em visitas técnicas você pode fazer contatos. Você pode ir de forma até mais, digamos assim, mais rústica ou mais direta, visitar os comércios locais. Então, sempre que você vai num comércio, você vai observar que tem lá um alvará na parede com a data e se aquele alvará do funcionamento do bombeiro está renovado ou não está. Então, é obrigatório deixar isso daí exposto. Em alguns lugares o pessoal acaba não deixando, alguns não tem. Então, você pode estar entrando em contato com o proprietário do local oferecendo esse tipo de serviço, conexões, na verdade, vou colocar aqui ó, indicações, né? É importante ficar claro também para o seu círculo social de que você faz esse tipo de projeto. Então, isso é essencial, porque já me aconteceu isso, né, de, de eu fazer o projeto e muitas vezes até uma pessoa da minha família não sabia que eu fazia. Então, isso aqui é um erro claro de posicionamento meu, né, de não informar todo mundo que eu, né, tinha essa capacidade, que eu poderia fazer esse projeto e resolver esse problema. Bom, e sabendo desse mercado, né, onde estão as possibilidades, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a renda em si, né, que é um assunto que é importante, né? Então, assim, vamos lá. Puxar aqui, ó. Primeira coisa, precificação. Bom, quando a gente fala em precificação é complicado, assim, vira e mexe o pessoal me pergunta assim, né, os alunos principalmente, tô com dificuldade aqui, quanto que eu devo cobrar, quanto que eu não devo. Eu já vi gente cobrar preços baixos e perder para um concorrente que cobrou ainda menos. E eu já vi pessoas cobrarem valores proporcionalmente para a complexidade do projeto, valores altos e fecharem sem dificuldade. A verdade é que a dinâmica da venda é uma coisa muito específica e que cabe aí um estudo à parte, né? Eu não tenho a pretensão aqui de ensiná-los a vender, que eu me responsabilizo mais de ensiná-los a projetar e talvez encontrar oportunidades. Mas a venda em si, o que eu posso contribuir? Primeiro com precificação. A gente costuma até brincar aqui que o AutoCAD não abre por qualquer valor. Então, assim, por 50, 100, 200, 300 reais, o AutoCAD nem abre, cara. Esquece. Não funciona. Eu clico aqui e não abre. Então, assim, você vai pegar um projeto simples, você deve ter lá um preço mínimo. Porque muitas vezes você tem um padrão de cobrar preço por metro quadrado, e aí você vai lá e pega uma edificação pequena, coloca um preço por metro quadrado, vai dar um X e uma coca. Aí também não dá. Você tá, por mais que o projeto muitas vezes seja simples, você está assinando uma RT, você está se responsabilizando. Você não pode fazer por qualquer preço. Então você tem que partir de um mínimo. Então, é claro que aqui eu coloquei, por favor, entenda isso aqui como um exemplo, gente. Quando eu estou fazendo um vídeo desse aqui,
Eu estou falando com o Brasil inteiro e as realidades, elas são completamente diferentes. É só você puxar o CUB de cada estado da nossa federação. Assim, ó, tem lugares que chega a dar assim quase metade, por exemplo, o CUB em algum estado do norte ou nordeste, ele chega a ser até metade do que o CUB aqui de Santa Catarina. Então as realidades são muito diferentes. Não dá para você pegar alguma coisa que eu falei aqui, e não, agora eu vou fazer sempre assim. Então, por favor, tenham essa sensibilidade. Mas o que você pode fazer, né? Primeiro, entender o que é que você está projetando. Bom, de repente desenvolver uma metodologia de precificação que envolva não só a área da edificação, mas sim as medidas de segurança que nela estão inclusas, tá certo? Então, se você tem uma edificação de 750 metros quadrados com hidrante, certamente é um custo diferente dessa mesma edificação com 750 metros quadrados se ela não tiver hidrante. São coisas diferentes, cara. Não tem sentido você cobrar a mesma coisa, porque você vai ter mais trabalho naquela que você tem que fazer o hidrante do que aquela que não tem. E esse ponto que eu tô falando, ele se relaciona diretamente com o que nós falamos aqui no começo, ó, de você entender o escopo. Cara, você não pode errar o escopo, porque você vai orçar a partir do escopo. Isso vale para qualquer situação. Até um empreiteiro de mão de obra, por exemplo, quando ele vai orçar o serviço, ele tem que pegar o projeto, ele tem que entender o projeto, ele tem que especificar quais são os serviços envolvidos, porque senão vai chegar lá na hora, o cliente vai começar a pedir, não, mas eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado, pedindo um monte de coisa que não estava no projeto, ou que está diferente, e aí ele não pode ser prejudicado, né? Então, se ele simplesmente chega e cobra pela área, ele pode tomar um prejuízo. Ele tem que entender o que é que ele vai estar fazendo, né? Muitas vezes, para você desenvolver uma estrutura, só o fato de ter lá um balanço, ou ter mais vigas, ou ter algum elemento arquitetônico que envolva a estrutura, que gere uma complexidade, às vezes o cara pode demorar uma execução só da estrutura 2 semanas a mais. Qual o custo que ele vai ter com aquilo? Então, vejo que não é só no projeto, né? Praticamente tudo que você for orçar, você tem que ter uma noção bem clara do escopo para você não se perder. Então é importante você cobrar de fato pelo escopo, até eu quero usar outra palavra aqui, pelo valor não ficou legal. É pelo escopo e não só pela área, tá? Isso é importante. Talvez no primeiro momento você tenha dificuldade de fazer isso, se você ainda está começando, e aí você vai ter um parâmetro que vai ser a área, mas certamente em algum momento você vai tomar na cabeça, vai se arrepender e aí você vai aprender. Pelo menos você vai aprender, vai fechar um projeto muito complexo, muito barato, e enfim, isso faz parte, né? Mas acho que isso aqui é importante você levar em consideração. Puxa aí uma lista dos projetos que vocês já fecharam, o preço que vocês fecharam, qual que era o escopo de cada um, qual que foi a percepção de trabalho, porque certamente vocês provavelmente não vão ter ali o tempo investido em horas para desenvolver esses projetos, mas certamente vocês vão ter uma noção de quanto deu de trabalho, né, de, de tempo para desenvolver e tal. Então isso pode ajudar vocês a esclarecer um pouco na cabeça essa questão do valor, né? E claro, você pode ter algumas referências. Então, se você também fizer essa lista histórica e você for colocar lá o projeto, a área, o valor que foi fechado e o escopo, você vai ver que vai existir um padrão ali, né? Você vai entender, poxa, ó, eu hoje estou trabalhando aqui na faixa dos R$ 3 o metro. E é normal também que às vezes a edificação um pouco maior, ela proporcionalmente o preço por metro quadrado dela acaba caindo um pouco, principalmente quando a gente fala de prédio. Por quê? Muitas vezes fazer um projeto de uma edificação de 15 pavimentos, de 25 pavimentos, às vezes a complexidade é muito parecida, porque você vai ter só multiplicação de pavimento tipo, que não vai gerar assim uma grande complexidade a mais no projeto. E aí por isso que se você mantiver o mesmo preço por metro quadrado, você vai acabar chegando num valor que pode ser que fique muito alto pela proporção da edificação e pelo trabalho que você vai ter. Então o preço por metro quadrado acaba baixando. Se você tem uma edificação de pequeno porte, por exemplo, que você vai aplicar o preço mínimo, eu vou estabelecer que o meu preço mínimo é 1.500, ou pode ser 1.000, ou pode ser 1.200. Isso aqui vai depender muito da realidade que cada um tá, entendeu? Se você está fazendo seu primeiro projeto, se você já está consolidado, se você já tem histórico, se já não tem. Então isso aqui é só um valor de exemplo, tá, gente? Daqui a pouco você vai pegar uma edificação aí de 100 metros quadrados,
você vai cobrar R$ 1.000, que é o teu preço mínimo, aí você vai fazer a conta por metro quadrado, pô, mas fechei por R$ 10 o metro. Sim, mas você nem usou esse parâmetro do dinheiro por metro aqui, né? Tu só usou o valor mínimo para fechar. Então, assim, varia muito. Eu tenho projetos fechados em todas os escopos de preço, sabe? De parâmetro dentro disso aqui. Inclusive até menos que isso aqui, sabe? De uns 50 aí a 10. E varia de tudo isso que eu estou falando. Às vezes é por onde esse projeto chega, o teu histórico com aquele cliente, como você já consegue se posicionar no mercado. Tudo isso influencia, né, no valor que você consegue gerar na hora de fazer a cobrança. Então, de novo, eu estou falando aqui, gente, estou falando com o Brasil inteiro. Eu não sei a realidade de preço de serviço de cada um. Então, vocês têm que ter um pouco de sensibilidade. Se você está começando, bom, aí já é uma opinião muito particular minha. Se você está começando, não precisa carregar no preço, entendeu? Se você vai fazer o seu primeiro projeto, você está no segundo, no terceiro, você ainda está se consolidando, está aprendendo a fazer, pode fechar um pouco mais barato, não tem problema. Pode fechar, certifica que você fecha o serviço. Tem que pegar o serviço. Pega o serviço, desenvolve, faz, aprende. E aí, com base naquilo, no próximo você cobra um pouquinho mais caro. E você vai evoluindo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui, ó. Dentro dessa fonte de renda estável, isso aqui é importante, tá, gente? É você, de certa forma, aumentar a produtividade. Por quê? Porque, queira ou não, quando você está vendendo projeto, você está vendendo tempo. Você está vendendo teu tempo. Então, se você consegue desenvolver aquele projeto de forma mais rápida, naturalmente você vai estar ganhando mais. Então, de que forma você pode fazer mais rápido um projeto? Bom, é ter um template, ter um checklist, ter um modelo de planta. Lembra que eu falei isso lá no começo, que quando eu estava aprendendo, eu me baseava nos exemplos de projeto que lá já estavam. Isso facilita muito. Porque se você pega toda vez uma prancha em branco para começar a pensar como que você vai montar, cara, você perde 2, 3 horas só montando prancha. Não tem porquê, né? Cria ali um padrão, um modelo, que certamente ele vai funcionar, vai te agilizar. Mantenha as pastas organizadas, se você encontrar as informações de forma mais ágil. Então, tudo isso daqui vai ajudar. Por que que isso ajuda a transformar uma fonte de renda estável? Porque você consegue fazer mais rápido. Se você consegue fazer mais rápido, você consegue fazer mais em menos tempo, consegue atender mais clientes, consegue ser mais eficiente, né? E aí, com o tempo, claro, vou até adicionar aqui, ó. Com o tempo, você vai contratar pessoas e treiná-las para te ajudar, né? Pode ser um estagiário, não tem problema. Eu fui estagiário por muito tempo, todo mundo começou provavelmente como estagiário. O estagiário no começo tem que dar um pouco mais de atenção, tem que ensinar, mas ele tem todas as condições, totais condições de entender como funciona, se você fizer um treinamento correto, e te ajudar e muito a desenvolver os teus projetos. Então, é isso daí. Bom, e por fim, gente, para já não me alongar muito, a gente está quase chegando em 1 hora já de aula. Como que você pode, depois de estabelecer todos esses parâmetros aqui, entender tudo isso daqui, como que você pode se destacar? Ou seja, como que você pode melhorar esse preço por metro quadrado que seja assim, né, para ganhar mais fazendo aquele mesmo serviço? Então isso daqui você tem que se tornar uma referência, né, gente? Isso daqui não vem de graça. Infelizmente, isso aqui é difícil. Ser uma referência técnica confiável é o cara que vai ser indicado, cara. A indicação, ela tem um valor assim que vocês não têm noção. A indicação é a melhor forma de venda assim que a gente tem, é muito melhor que qualquer tipo de anúncio, sabe? Porque se você já recebe diretamente a indicação de uma pessoa que você confia, naturalmente a tua tendência vai ser fechar com aquela pessoa para você não se incomodar, não ter mais um problema. E isso não serve só para projetos preventivos, na verdade isso serve para tudo na vida. Provavelmente você aí que está assistindo
Você sempre que você tem um problema, você vai perguntar lá para algum familiar ou para algum amigo, pô, tô com um problema aqui e tal, cara, conhece alguém que faz isso, conhece alguém que faz aquilo? É muito melhor você acessar através de um conhecido do que você simplesmente pesquisar na internet. Ah, tem as avaliações na internet? Tem, mas as avaliações tem as boas, tem as ruins, às vezes você fica na dúvida. Então, para se tornar uma referência, você primeiro tem que ter a técnica, né? Se você consegue desenvolver bem a técnica, bom, aí você passa a ser uma pessoa confiável. Você vai ser aquele cara que todo mundo sabe que, ó, não, ó, pô, tá com problema, bombeiro, não, manda lá para tal pessoa que ele resolve. E aos poucos você vai se tornando referência. Existem outras estratégias de posicionamento, principalmente digitais, onde você pode e deve entrar e começar. E vai demorar? Vai demorar para você conseguir se estabelecer, mas quanto antes você começar, mais rápido você vai conseguir se estabelecer como uma referência dentro desse mercado. Outra coisa que eu acho que é essencial é explicar para o cliente o que está acontecendo e os motivos, tá? Porque por mais que o cliente seja leigo, você não pode tratar ele como burro. São coisas diferentes, né? O cliente leigo, ele não entende, num primeiro momento, lá uma determinada exigência do Corpo de Bombeiros, mas se você tiver um embasamento técnico e teórico suficiente para isso, você consegue justificar e explicar para ele o porquê que existe essa exigência. E muitas das coisas que a gente encontra na legislação, elas têm um motivo claro. Inclusive, eu já cansei de perguntar em reunião com o bombeiro o porquê que tal item estava na norma. Porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar ou talvez ajudar algum aluno ou poder explicar isso para algum cliente. Então, quando você explica o que está acontecendo de forma didática, com clareza, o cliente sente confiança e aí ele passa a te respeitar e te ver como uma referência. Então, isso é importante. Outra coisa, isso aqui também é essencial. Você tem que jogar ao lado do seu cliente. É claro que assim, existem limites, né? Então é muito comum, por exemplo, numa edificação existente, você chega lá no lugar, aí você vai fazer um levantamento, tal, né? E você vai explicar para o cliente, ó, nós vamos ter que instalar tal coisa aqui, tal, assim, assado, vamos ter que mexer nisso, vamos ter que mexer naquilo, e aí o cliente começa já a querer encontrar subterfúgios e formas de não fazer, por quê? Porque aquilo vai ter um custo, muitas vezes é um custo que vai impactar o caixa dele, vai complicar um pouco ali o momento dele, e, e aí isso se coloca numa situação difícil, né, pô, você não pode também sair aí dando migué no projeto, fazendo coisa que não está fora da norma, que não existe, tentando passar coisa que não faz sentido, só para ajudar teu cliente, porque você está com o teu na reta, afinal de contas você está emitindo uma RT, mas ao mesmo tempo você tem que ter essa parceria, não é bem essa palavra que eu quero usar, mas essa sensibilidade com o teu cliente de entender também que às vezes ele está ali na guerra, no dia a dia, lutando, né, para as coisas e ele vai de repente ter um custo aí inesperado, um custo muito alto. Então assim, não custa você procurar trabalhar de forma eficiente. E quando eu digo eficiente é projetar de forma econômica. Isso é diferente de projetar de forma incorreta. Eu não estou dizendo para você colocar menos extintores do que a norma exige. Estou dizendo para você colocar só a quantidade necessária. Não tenha preguiça de entender o projeto e de estudar possibilidades. Às vezes, posicionar o extintor é só você ter uma análise dos caminhamentos. Entendeu? Ó, se você colocar aqui e aqui, pô, dessa forma eu consigo colocar só dois, ao invés de colocar os 4 que tinha antes, que eu coloquei por preguiça de fazer o projeto. Então, isso também gera valor, né? Para o cliente, de tu se dedicar um pouquinho mais e mostrar para ele, ó, não, ó, aqui a gente vai fazer assim, assim, assado, ó. O menor quantidade possível que a gente consegue é tanto. Do hidrante, poxa, o hidrante eu pensei o seguinte, ó, nós vamos colocar um aqui, dessa forma a mangueira chega aqui, 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 a gente não precisa colocar mais nenhum, vai ser o mínimo gasto possível. Então isso está conectado com explicar para o cliente como você desenvolveu o projeto e adaptar dentro do orçamento dele.
Bom, posicionamento aqui é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou especialista para falar sobre posicionamento, mas certamente tudo isso aqui influencia, né? O boca a boca, que é a indicação, a presença online, o conteúdo educativo, certamente vão te ajudar muito. E, por fim, mas não menos importante, investir em conhecimento. E aí é claro que eu puxo uma brasa para o meu assado aqui, né? Para o nosso, no caso da Aplicar, que é um dos objetivos que a gente está aqui, mas você pode fazer isso independente de estar sendo um aluno da Aplicar ou não. Dominar a legislação é ler, é interpretar, é buscar o porquê que está escrito assim, porquê que está escrito assado. Muitas vezes você vai ter informações duvidosas, de dupla interpretação na norma, e vale a pena questionar o bombeiro, por que está assim, por que não está. Visitar a obra é essencial, assim, é essencial. Depois que eu passei a lidar com obra, a minha, o meu entendimento de projeto assim passou por uma expansão gigantesca. Assim, a obra ela é essencial, na verdade, eu diria. Todo mundo deveria ter um mínimo de experiência com obra, eu acho, porque isso influencia em como você vai desenvolver o teu projeto. Você se imagina executando aquele projeto. E aí você começa a entender algumas coisas que antes, quando você não tem a experiência da obra, você não entende. Tá aqui, ó, a reunião com o bombeiro contínua. Todo projeto eu faço reunião com o bombeiro. Ah, eu protocolei o projeto, teve aqui um ofício, análise. Não, saiu só 2 itens. Não, beleza, vamos marcar com o bombeiro. Não, por que que saiu esse item aqui? Ah, vamos conversar, eles estão ali para isso. Eles são 99% dos analistas de bombeiro que eu conversei até hoje são extremamente educados, extremamente profissionais, dispostos ali a ajudar, conversar, resolver. Então, não precisa ter medo de falar com o bombeiro, tem que falar mesmo, né? E estudar casos reais. Isso daqui, ó, dentro da nossa comunidade, por exemplo, o que é muito legal? Tem alunos aí de diversos estados, com projetos diversos, trazendo dúvidas na comunidade. Então, se você for abrir lá nas comunidades de dúvidas, tem dúvida de todo tipo, de todo tipo de situação, totalmente variadas, e muitas delas eu estou respondendo, algumas até os alunos interagem entre si ali, responde, resolve, e a gente consegue criar a bagagem. Com isso a gente cria soluções técnicas, a gente encontra outras formas de fazer, e isso nos dá bagagem para fazer outros projetos. Então isso é essencial. Tá certo? Pessoal, falei bastante, tá? Espero que tenha ficado claro isso daí para vocês e já passamos aqui de 1 hora, não queria estender muito. Essa aula, voltando, a gente está vendo o básico do básico. A gente vai continuar falando o básico do básico. Eu posso fazer aulas de básico, básico do básico de praticamente todos os assuntos, que certamente em todas elas vai ter fundamentos aí que a gente pode explorar e ver com calma, ver mais a fundo, num formato que você pode muitas vezes só ir escutando aí em estilo de podcast e sempre vai ter alguma coisinha que você pode absorver. Então não esquece de... Aqui na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, pode acessar ali para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente está abrindo caixinha de pergunta direto lá, também a gente pode responder dúvidas lá. E se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostou, pode comentar aqui embaixo no vídeo também. A gente vai interagindo e vai conversando. Fechou? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.